Fala galerinha do YouTube, nós estamos aqui para exibir a segunda parte da série sobre as invenções da guerra. Hoje nós vamos falar sobre as 7 invenções da Segunda Guerra Mundial. Eu sou o Danilo. E eu sou o Tony, então roda a vinheta! A Segunda Guerra Mundial aconteceu entre 1939 e 1945, devido aos países totalitaristas que queriam expandir os seus territórios. Eram eles a Alemanha nazista de Adolf Hitler, Itália fascista de Benito Mussolini e Japão, que juntos formavam o eixo, que estavam dispostos a romper esses contratos que foram assinados em 1919, no final da Primeira Guerra. Os aliados que estavam contra o eixo era formado pelos Estados Unidos, Inglaterra, França e a antiga União Soviética. No começo, a guerra foi marcada por grandes vitórias do eixo, mas com o decorrer do tempo o eixo foi perdendo. E em 8 de maio de 1945, findou a Segunda Guerra Mundial, deixando muita destruição, morte e terror. Mas a guerra também trouxe grandes avanços tecnológicos e até novidades, então confira nesse vídeo algumas delas. As 7 invenções que aconteceram na Segunda Guerra Mundial e que até hoje nós usamos. E a primeira invenção foi a panela de Teflon, mais conhecida como a panela antiaderente. Em 1938, um químico chamado Roy Plunkett estava trabalhando com experiências com gases para refrigeração. Então ele notou que uma de suas amostras tinha se transformado em uma substância pegajosa, que depois se secava e nada grudava. E em 1945, esse invento ficou conhecido como Teflon. Isso mesmo, e os primeiros a utilizarem essa invenção foram os americanos, pois eles utilizavam Teflon para vedar tubos e partes radioativas da primeira bomba nuclear. Bom, a guerra acabou e então a empresa onde Plunkett trabalhava resolveu utilizar aquela invenção para revestir panelas e outras coisas. A segunda invenção, o computador. Isso mesmo, talvez você esteja visualizando esse nosso vídeo pelo computador ou pelo notebook, pois saiba que ele é um dos equipamentos eletrônicos mais utilizáveis hoje em dia. O primeiro computador se chamava ENIAC. Ele pesava cerca de 30 toneladas, ocupava o espaço de 167 metros quadrados e fazia 5.000 operações por segundo. E você ainda continua reclamando do tamanho do seu computador e do tanto que ele é ultrapassado. Tá vendo aí, Tânia? Por que você fica reclamando? Pois é, mesmo com o processador antigo, o ENIAC tinha um Pentium de 150 MHz e ele era capaz de fazer 150 milhões de somas por segundo. Ele passou a ser desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial, mas foi só finalizado no começo da Guerra Fria, em 1946. Ele foi utilizado para fazer cálculos balísticos e peça fundamental para desenvolver a primeira bomba de hidrogênio testada pelos Estados Unidos em 1952. Na Guerra Fria. E a terceira invenção é o micro-ondas. Percy Spencer trabalhava para uma empresa chamada Raytheon, que fabricava magnetrons para radares utilizados na guerra. Isso mesmo. Um dia ele, trabalhando num radar ativo, percebeu que o chocolate que havia na sua calça ou no seu short, enfim, no seu bolso, havia derretido. Percy não ficou tão surpreso com aquela experiência, pois ele tinha noção do que tinha ocorrido. Então ele teve a grande ideia de cozinhar alimentos com energia. O primeiro alimento foi a pipoca, que é um símbolo, de fazer pipoca no micro-ondas. E o segundo foi o ovo, que explodiu por conta da pressão. Em 1945, depois que a guerra acabou, a empresa Raytheon começou a fabricar os primeiros fornos micro-ondas, que eram chamados de Randall Range. Isso mesmo, eles tinham 1,70 de altura, pesavam 340 quilos e eram refrigerados a água.
consumiam cerca de 3.000 watts e eram 3 vezes mais radioativos do que os micro-ondas de hoje em dia. Pois é. E para você que usa e não sabe de onde veio essa invenção, nós vamos te explicar agora. A quarta invenção é a boneca inflável. Não era de se esperar, né, Danilo? É mesmo, né, Tony? Bom, Hitler teve essa ideia de criar uma boneca de plástico. Bom, é bem engraçado isso, pois Hitler queria que seus soldados pudessem satisfazer as suas vontades sexuais, sem se envolverem com mulheres estrangeiras, acreditando assim que a raça ariana continuasse pura, sem ser degenerada pela sedução de mulheres de outros povos. E é claro, ele mandou fazer bonecas de plástico para todos da sua tropa. E não podia deixar de ter as características de alemães, né? Das mulheres alemãs. Com cabelos loiros, olhos azuis, uma boca funcional, né? Funcional, 6 bem fartos e, claro, uma vagina bem realista. Tony, dá pra parar? Vamos Deixa eu só comentar um negócio aqui. Vou cortar o Wi-Fi. Não, corta não. Vou guardar bem aqui. Pois é. Você deve ser refém do Wi-Fi como Tony e como eu. E a nossa quinta invenção é justamente isso, Wi-Fi. Nossa, quinta invenção. E a quinta invenção é o Wi-Fi. Nós devemos muito agradecer a uma moça chamada Elder Lamar. Ela foi uma atriz hollywoodiana e inventora nas horas vagas. Bom, ela desenvolveu um sistema de comunicação secreto que guiava torpedos por via de rádio. Pois é, e mais tarde essa tecnologia foi adaptada para desenvolver telefones móveis, Wi-Fi e GPS. Bom demais da conta, senhor? Ótimo! E a sexta invenção é o Volkswagen, o Fusca. A Porsche resolveu criar o Volkswagen Fusca a pedido de Adolf Hitler em 1938. Adolf queria um carro que fosse fácil de manusear e que fosse barato e que tivesse um design bem luxuoso para a época. Isso mesmo, o país tinha acabado de inaugurar um extenso sistema rodoviário. Hoje o Fusca é um dos carros mais vendidos e mais populares de todos os tempos. E não esqueça também que o Fusca foi um carro de guerra, mesmo com aquele formato de besouro. Imagine o desespero dos soldados, hein? Lá vem o Fusca! Sétima invenção, o refrigerante Fanta. É isso mesmo. A Fanta foi criada devido a um embargo comercial que ocorreu na Segunda Guerra Mundial. O xarope da Coca-Cola não poderia ser comercializado na Alemanha nazista, pois ele só era fornecido pelos Estados Unidos. Então a Coca-Cola alemã resolveu criar um novo refrigerante com o que tinha de disponível no país, que eram bagaços de frutas cítricas e soro de leite. Olha aí, como foi que iniciou, né? Pois é, a Fantasia, ou como era dito o nome antigamente da Fanta, só era comercializado dentro da Alemanha. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a Coca-Cola utilizou-se dessa invenção e lançou o refrigerante mundialmente conhecido como Fanta. Quem não gosta, né? Com certeza. Fanta uva, Fanta laranja. Galera, chegamos no fim de mais um vídeo. Dê o like, não esqueça, não vai cair seu dedo, vamos quebrar recorde. Comenta, dê sugestões para próximos vídeos. Não esqueça de compartilhar nas nossas redes sociais. As nossas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Compartilhe o nosso vídeo no Facebook, no Instagram, e no Snapchat, no Twitter e tal. Gente, também não se esquece de se inscrever no nosso canal. Isso ajuda bastante. E nós agradecemos por tudo e até semana que vem. Valeu!